Falando em mãe e filho, hoje a ginecologista Juliane Lotufo participa conosco. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, obrigada pela participação. Vamos falar de um tema no mês certo, né? Gestação. Gestação no mês das mães. Doutora, você sabe que a gente divulgou a sua presença e muitas perguntinhas já chegaram desde ontem. E eu gostaria, antes de então esclarecer essas dúvidas comuns, perguntar para você, doutora, por exemplo, quando a pessoa ela começa a programar uma gravidez, o que ela precisa fazer? Quais são os exames, os cuidados que ela tem que tomar, né? Quais são aquelas regrinhas que devem ser obedecidas para a gente, pelo menos, prevenir problemas durante essa gestação, né? E ter esse período mais tranquilo. É muito importante, na verdade, a prevenção começar 3 meses antes. A 3 preparação. meses antes. É o que a gente chama de gravidez de 12 meses, né? Porque uma gestação são 9 meses, mais os 3 de preparação, se a pessoa engravidar rápido. 3 meses antes, por quê? Uma das coisas principais para você evitar problemas no feto, principalmente com relação à formação, né, na parte de medula espinhal, de tubo neural, é o ácido fólico. O ácido fólico ele tem uma função, se você começar antes, se você não começar o ácido fólico antes de engravidar, quando você engravida ele não está mais fazendo efeito, porque o tubo neural, né, que vai desde lá de cima, a coluna, ele começa a formação já nas 4 primeiras semanas. Então, se você não estiver tomando, não tem função. Aí, o que isso pode acarretar? Uma patologia séria que a gente chama de espinha bífida. Fica aberto, a coluna não fecha, né? E isso depois pode dar paralisia e pode, inclusive, provocar anencefalia, quer dizer, que é a falta do cérebro. Né? Então, acho que a orientação principal para as mamães, quando estão de fato programando essa gravidez, começou a pensar no assunto, vai programar a gravidez, procurar o médico para fazer, então, o consumo das vitaminas e esse ácido fólico. Na verdade, as vitaminas, a gente usa quatro vitaminas, né? O complexo B, a vitamina C, o ácido fólico e a vitamina E. Esse conjunto diminui a chance de malformações, né, de algumas cromossomopatias. Perfeito. Doutora, muitas perguntinhas chegaram, acho que eu já vou começar então. E no decorrer do nosso bate-papo, muitas outras vão chegar e a gente vai esclarecendo aí o maior número de dúvidas possíveis. Se a mulher faz um parto cesariano, não pode nunca mais ter um filho com parto normal? Não, se for só um parto, o primeiro parto foi cesárea, o segundo pode ser normal. O que não pode ser um parto normal se ela tiver 2 cesáreas? Porque esse útero foi cortado 2 vezes, então a gente tem medo do tempo das contrações que leva no parto normal, o útero afinar demais e ter uma ruptura. Mas uma primeira cesárea, o segundo pode ser parto normal, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação, o tamanho da criança seja compatível com a bacia dela. Às vezes o primeiro é cesárea porque o neném está sentado, entendeu? Aí faz cesárea, primeiro filho. Aí o segundo, o neném está de cabecinha e está tudo compatível, pode nascer de parto normal. Quais são essas indicações, além dessa que a senhora acabou de comentar, né? Então, nenê sentadinho, cesárea. Cesárea. E quando neném a mulher... pezinho já com a cabeça para baixo. E a mãe que normal. não tenha parto normal, desde que esse diâmetro aqui, que a gente mede quando faz o toque, para ver se está compatível com a bacia. Porque tem mães que têm uma desproporção entre a pelvis dela e a cabeça do neném. Então, uma das indicações de cesárea é uma coisa que a gente chama desproporção cefalopélvica. É a cabeça do neném em relação à bacia da mãe. Então, não basta querer ter parto normal, não. Precisa ver essas condições do próprio corpo. Sim, precisa ver essas condições, porque muitas vezes, de repente, a pessoa tem essa desproporção e fica tentando um parto normal, o neném pode entrar em sofrimento. Perfeito. Tem uma gravidinha que mandou participação. É verdade que não pode tingir o cabelo durante a gravidez? Isso é mito ou não? Não, a gente pede, né, para esperar até as 16 semanas, porque tem todo um período de formação do bebê, né? E eu digo assim que na medicina a gente nunca sabe nada, porque a gente está descobrindo coisas dia a dia. Mas existem os produtos químicos que são tóxicos. Então, a gente pede para a mãe esperar
16 semanas, que é o início do 4º mês, então fazer 3 meses completo e depois poder usar os produtos de tingir o cabelo. De preferência usar aquelas touquinhas que não deixa chegar na raiz, né? Porque daí não absorve. Os cabeleireiros hoje têm bastante coisas que não deixam encostar na raiz. E de preferência, se puder usar mais tonalizantes, que são mais leves, tem menos coisa, né? A gente muito não gostamos da amônia. Perfeito. Doutora, essa é interessante. Por que grávida faz muito xixi e sente muito sono? Qual a explicação? A grávida é o seguinte, o útero da gente, ele está dentro da nossa pelvis, ali ele está guardadinho. A bexiga está na frente dele e na frente da bexiga tem o nosso púbis, que é um osso. Aí o útero vai crescendo, vai imprensando a coitadinha da bexiga no osso. Então, o tamanho da bexiga, na verdade, diminui, a gente não tem aquela reserva e fica pressionando. Então, ela vai no banheiro, faz um pouquinho, daqui a pouco já está com vontade de novo, porque ela não aguenta mais, não tem mais aquele tamanho anterior. Por quê? Por compressão, pelo crescimento do útero. E o sono é mais uma coisa mesmo pela parte hormonal, pelo cansaço, principalmente quando a barriga vai crescendo, a gente incha muito, então a gente aconselha pôr as pernas para cima. Então tem gestantes que são fadigadas. Agora, quando é uma gestante que é acostumada a fazer exercício físico, então, por exemplo, a pessoa fazia exercício antes de engravidar e engravida e continua fazendo, essa gestante tem mais disposição durante o período da gestação. Agora, se for uma pessoa que leva uma vida mais sedentária, realmente ela fica muito cansada, ela tem sono, ela incha mais, porque não faz atividade física. Perfeito. Doutora, você sabe que existe uma curiosidade, acho que é unânime, né? A questão do sexo do bebê. E aí, naquele comecinho de gestação, ainda não tem como saber. E, às vezes, alguns exames também até enganam, né, doutora? Eu tenho, inclusive, uma amiga próxima que recebeu uma notícia, ai, vai ser menina, depois veio um menino lindo. E de fato, as mães ficam muito curiosas, e toda a família, todas as pessoas próximas. A posição sexual vai influenciar no sexo do bebê? Às vezes as pessoas falam sobre isso. Tem alguma coisa nesse sentido, doutora? Por exemplo, o pessoal fala assim, ai, Tati, de repente, comer tais alimentos ou ter certos hábitos favorece o nascimento de uma menina ou, né, o nascimento de um menino. Isso de fato influencia ou não? Olha, na verdade, quem determina o sexo é o homem, né? Acaba aquele mito do passado que as mulheres tomavam a culpa porque o pai queria um filho homem, nascia uma filha mulher, é o homem. Mas existe uma coisa que é o seguinte, a vagina, ela pode estar um mês com meio ácido ou com um mês com pH alcalino. Tá. Então, o que a gente já percebe é que os espermatozoides masculinos, eles têm tendência a morrer no meio ácido. E os femininos, eles são mais fortes no meio ácido. Então, assim, não é via de regra, mas a gente percebe que no mês que a vagina está mais ácida, prevalece mais as meninas, né? Mas isso aí é uma coisa assim, com pH já comprovado, mas não é 100% que vai acontecer, mas aumenta a chance. E no pH alcalino, o masculino. Doutora, qual a hora ideal de uma gestante ir para a maternidade? Bom, a hora ideal é aquela que ela está entrou em trabalho de parto, né? O trabalho de parto, na verdade, ele começa muitas horas antes do franco trabalho de parto que a gente chama. O útero, na verdade, ele começa a se preparar semanas antes. E a gente considera trabalho de parto mesmo quando as contrações estão mais próximas, né? Começou a ter contração, tem que avisar o médico. A maioria das gestantes tem médico, então elas às vezes vão no consultório, o médico examina e fala, ó, não está na hora, é um alarme falso. A hora que a contração começa, a barriga inteira fica dura, você tem dor lombar e a dor é mais forte, é que você provavelmente já está dilatando o colo do útero. Você libera um muco, que a gente chama de tampão, né, que libera como se fosse uma secreção gelatinosa com os raiozinhos de sangue. Esse tampão pode começar a ser liberado até uns 2 dias antes, que é quando o útero começa a abrir. Aí o neném começa a descer, neném encaixado, começa
a forçar. Esse e tampão aí... que você falou é aquilo que a gente ouviu falar de estourou a bolsa ou não? São a duas bolsa coisas é uma diferentes. coisa, o tampão é outra. A bolsa é onde está o líquido amniótico. Tá. E o tampão, ele é liberado lá do colo do útero. O Ah, colo ok. está fechado, começa a ter as contraçãozinhas, ele começa a abrir e sai aquela secreção. Entendeu? Aos pouquinhos. Que é um sinal de alerta que está chegando o momento. Isso. É o sinal de início de trabalho de parto, né? E aí estourou a bolsa, depois de Estourou quanto tempo o neném nasce, doutora? Quantas horas? É relativo, né? Tem mulheres que rompem a bolsa e se o neném tiver compatível com a bacia, pode demorar até 6 horas. Entendeu? Agora, a gente tem muito medo de muitas horas de bolsa rota, por causa do risco de infecção. Porque, na verdade, a bolsa é a proteção do neném, para não estar subindo bactéria da vagina, tudo. Então, quando a bolsa rompe inesperadamente, sem a mulher estar com contração nenhuma, normalmente a gente interna, induz o trabalho de parto com medicação para ela ter contração e não demorar muito. Mas, por exemplo, uma mulher com 12 horas de bolsa rota já preocupa, né? O ideal é você romper a bolsa e no máximo demorar 6, 8 horas para nascer. Perfeito. Tem aquela que rompe rápido, 3 horas, 4 horas, e aquela que já rompe na hora de nascer. Tem também? Rompeu? Rompeu na hora de nascer. Porque às vezes você está em um trabalho de parto e é uma descida e o médico, quando faz o toque, ele sente a bolsa. Muitas vezes nós mesmos rompemos a bolsa quando a gente acha que faz muito tempo, que já está em trabalho de parto, mas normalmente a rotura da bolsa é espontânea. Vem descendo, chega uma hora que rompe sozinha. E chega a hora. E chega a hora. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, na sequência a gente volta para falar mais sobre essas dúvidas comuns, sobre gestação e tudo mais que você em casa de repente quiser saber sobre o assunto, aproveita essa oportunidade que você tem. Manda sua pergunta. Até daqui a pouco.